pouquinho, esse louvor está estabelecendo uma atmosfera da presença. Nós precisamos amar a presença, nós precisamos nos sentir aconchegados nessa atmosfera, nos sentir guardados nessa atmosfera. Quero convidar você a se sentir seguro. Olha, quando a gente está seguro em Deus, a gente está seguro para poder dar o próximo passo, para conhecer mais dele, para ouvir mais a voz dele, chegar mais perto dele. Essa live é uma live de ativação profética. Então, aquela pessoa que você quer ativar ela profeticamente, você sente que ela quer ser ativada, envia esse aviãozinho aí para que ela saiba que está tendo isso, né? Tem disponível material, tem disponível instrução, tem disponível aqui algumas ferramentas que a gente pode ir trazendo para que você possa se sentir encorajado a ministrar, a caminhar, a se desenvolver nesse ministério, a desenvolver a atmosfera desse ministério. A atmosfera aqui é uma atmosfera de crescimento, de encorajamento, de edificação, para poder ver ele, para poder sentir ele, mas sentir de uma forma diferente, sentir ele te tocando, ele te comunicando, mantendo uma informação, mantendo um contato mais próximo. Gente, não tem como não se sentir diferente no meio dos louvores. O louvor, ele faz isso, né? O louvor, ele te inspira, ele te ativa, ele te coloca em movimento, ele tira você da sua zona de passividade e leva para a sua zona de atividade, de proatividade, de entrar em concordância, em parceria com o Espírito Santo. Ele faz isso, o louvor, ele tem ele é uma arma, mas ele é uma arma de proteção, sabe? Uma peça da armadura, como se fosse um escudo. Você não tem um escudo da fé? Então, o louvor, ele é como um escudo para você, um escudo menorzinho que você põe perto de você e é fácil de você carregar porque tem prazer, tem alegria, tem vontade de estar nesse lugar de contato, de proteção. É uma unção nova sobre você todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Será que a gente está aproveitando essa renovação da misericórdia de Deus? Às vezes, assim, a gente precisa fazer essas perguntas poderosas pra gente, né? Se eu tô aproveitando tudo que o céu tá me dando, será que eu tô aproveitando tudo que o céu tá me dando? Será que eu quero só instrução para poder conquistar, avançar, para ter uma vida próspera, para ter vitória onde eu vou? Isso é tudo muito bom. Mas será que eu estou participando do que o céu está me entregando? Do que o Espírito Santo está me entregando? É uma pergunta que a gente precisa fazer, porque às vezes você está tendo uma sobrevivência espiritual. Ai, Jane, você vem de novo com essa confusão aí, sobrevivência espiritual. Você pode superabundar no Espírito e você pode só sobreviver espiritualmente. Sobreviver espiritualmente é você respirar, tá? Você não tem condições de ter o fôlego de vida só para respirar, só para existir naturalmente, para você andar nessa terra. Gente, independente que cor, raça, credo, partido político você seja, você precisa respirar para estar na terra. Isso é o básico, sabe? Inspirar e expirar. E às vezes a gente não para fazer isso. Inspirar e expirar. Sabe? Conscientemente. Só de você se tornar consciente dessa inspiração, desse puxar esse ar, esse oxigênio. O oxigênio não é simplesmente
aquilo que te dá condições de ter o coração batendo, os alvéolos oxigenados. Não, não é só isso não. O oxigênio participa de muitas funções no seu corpo. Mas você precisa, para respirar, para oxigenar os alvéolos, para poder respirar os seus órgãos, você precisa só de 2 moléculas de oxigênio. Ou por que você acha que você precisa beber água? Incrível, né? A gente precisa beber água. E muitas das vezes a gente não bebe nem água. O mínimo para sobreviver. Qual que é a fórmula química da água? H2O. H2O. Então a gente precisa de 1 molécula de hidrogênio para 2 de oxigênio. E a gente não bebe água. Por que você acha que quando você está debaixo do chuveiro e a água está caindo na sua cabeça, você sente como se a sua mente, essa parte aqui do córtex frontal, ele se abre, né? Que é a sua parte do aprendizado, ele se abre. Porque você está sendo oxigenado aqui, ó, bem no córtex frontal. A água, o oxigênio está... A gente não tem absorção de água só pela boca, não. A gente tem pela pele também. Põe você que faz a unha ainda, os moldes antigos, né? Que a gente colocava os dedos na água ali para poder amolecer a cutícula. Não hidratava, havia uma absorção de água nas pontinhas dos seus dedos. Então, quando você está debaixo do chuveiro, existe uma oxigenação. O oxigênio está ali, ó, oxigenando o seu córtex frontal. E aí, eu não sei você, mas conversar com o Espírito Santo debaixo do chuveiro é muito legal. É como se a voz dele ficasse amplificada. É como se eu tivesse mais contato com ele nesse momento. Por quê? Porque você está respirando o seu córtex frontal, está hidratando com o oxigênio. O oxigênio é pneuma. Pneuma é espírito. E o espírito de vida é o Espírito Santo. A malha criativa, a malha espiritual que está sobre o universo, sobre o planeta, é a malha do Espírito Santo. Lembra que lá em Gênesis 1, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Olha só que coisa linda, só existia água, a fisicalidade química naquela época, naquela dimensão, só era a água. Não tinha outras coisas, ou era gás ou era água. Então ele pairava sobre as águas. E ele continua pairando hoje como uma malha espiritual de vida, de inteligência, para oxigenar tanto a mim quanto a você. Então quando a gente está sobrevivendo espiritualmente, a gente só está respirando sem nem ter consciência de que a gente pode respirar. Ou sem nem ter consciência que eu estou tendo uma interatividade espiritual quando eu estou respirando. Isso é uma ferramenta da transpessoal que a gente usa com muito respeito. Por quê? Porque a gente está tendo um contato com o espírito de vida. Olha que lindo. E isso já faz parte do nosso profético. Porque uma coisa é você respirar para sobreviver fisicamente. E a gente imagina que é só fisicamente. Mas quando eu respiro, olha o cabelo atrapalhando, gente. Mas quando eu respiro, eu também estou ali sobrevivendo espiritualmente. Por que só sobrevivendo? Porque eu estou tendo só uma interatividade para eu ter uma recompensa física. Eu estou interagindo com o Espírito Santo para eu existir fisicamente, para eu poder andar, me movimentar, conversar, comer, para eu poder aprender. E ainda tem gente que não acredita no Espírito Santo. E ainda tem gente que acredita que vive nessa terra independente do Criador. Gente, não tem como. Olha, a maior importância para você ser, o maior princípio para você ser natural é você entender que esse espírito de ciência ou a ciência, ela só existe quando eu entendo a espiritualidade com muito temor, com muito respeito. Eu entendo a espiritualidade para o bem, para fazer o bem.
Quando eu entendo a espiritualidade para eu fazer o mal, eu entro num nível caído do espírito. Até um nível caído de espírito? Tem. Aí a gente está falando do espírito do homem, que é ali regido pelas suas escolhas. Jane, é assim que funciona. A Bíblia fala sobre isso, o espírito caído. Quando a gente tem esse espírito caído, a gente começa a se mover e a gente perde o nosso senso de conduta. A gente perde o nosso senso de respeito, de amabilidade, de bondade. Então, por isso que nós, cristãos, nós entendemos que ter uma vida ou um ministério profético é a gente ter esse respeito pelo Espírito Santo também. Porque como é que ele sendo um bom pai, ele vai trazer coisas más? Ou coisas que vai prejudicar os filhos dele? A criação mais importante dele, que é o ser humano. Se eu começo a me referir e a me movimentar na terra para com condutas malignas, eu estou ali com as minhas raízes contaminadas. E as minhas raízes contaminadas, isso fala que eu estou agindo conforme a minha escolha, eu estou agindo para satisfazer o meu eu, para me satisfazer, para ter um ganho próprio, para ter uma conquista própria. E aí eu demonstro que eu estou com as minhas raízes contaminadas. Lembra lá das raízes contaminadas? E o que isso gera? Gente, tudo que você vai se movimentar espiritualmente, que você, pelas suas escolhas, contaminação de raiz é pelas suas escolhas. Raiz, pensamentos, sentimentos, emoções, escolhas, fé, amor, tudo isso é raiz. Horário, emoções, tudo isso aí é uma raiz que pode ser contaminada. Só que sobre todas elas você pode fazer escolhas, que é a maior arma do ser humano, o livre-arbítrio. Nem o Espírito Santo, sendo um cavalheiro como ele é, interfere nas suas escolhas. É sua, é só você que pode fazer. Eu gosto muito do Salmo 110, que fala: domina no meio dos teus inimigos. É o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado por Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer ter o direito, e aí a gente fala de ter liberdade de expressão, né? Ou seja, a gente quer ter o direito de se expressar, mas a gente não quer dar o direito para o outro se expressar. A gente quer ter o direito de fazer escolhas. Por exemplo, eu escolho andar, ser uma cristã. Eu escolho estar na igreja, eu escolho participar das coisas da igreja, participar. Hoje a gente está tendo conferência global, então, aqui em Brasília, maravilhoso. Nós temos aí uma atmosfera profética sobre Brasília e o Brasil, em nome de Jesus. Então, eu escolho estar nesses movimentos. Eu escolho estar no meio dos profetas, né? E quando chega uma pessoa para mim que que não faz esse tipo de escolha, por quê? Porque ela decide ser um crente frio, ou um crente mais ou menos, sobreviver no Espírito Santo, porque é isso que é um crente frio, é uma sobrevivência, ele só está ali respirando, o oxigênio dele está sendo só para poder o seu dia a dia mesmo. E ele chega para mim e fala: Jane, mas você está exagerando, você está em todos os eventos, você está em todas as conferências, você trabalha dia e noite em prol de pessoas. É demais. Jane, você está deixando a sua família. Jane, você está deixando de viajar. Jane, você está deixando de comer direito. Jane, você está deixando... É uma escolha minha. Ele escolheu não fazer tudo isso que eu faço. E tá tudo bem ele ter escolhido isso, contanto que essa escolha dele seja consciente. Contanto que ele entenda que ele está fazendo essa escolha de sobreviver no Espírito. E aí ele vai continuar sobrevivendo no Espírito. Eu vou continuar tendo a minha abundância espiritual e ele vai continuar sobrevivendo no Espírito. Infelizmente é assim que acontece. Agora eu não posso, simplesmente porque eu sei a verdade,
porque eu faço minhas escolhas conscientes de caminhar no Espírito, eu não posso ficar atormentando a vida do meu irmão, do meu próximo. Eu não posso ficar tirando o direito dele de fazer as escolhas dele. Falar uma vez é o certo. Falar 2 vezes já tá bom demais. E o que você pode fazer, Jane, por aquelas pessoas? Intercede a Deus. Converse com o Espírito Santo para que aquela pessoa tenha a mesma experiência que você está tendo com ele. Ou uma experiência muito maior. Lembra que com alguns homens da Bíblia, Deus teve que derrubar do cavalo. Não foi assim? O Senhor teve que mudar as perspectivas, ou seja, mudar a visão dele. Então a gente precisa entender e aceitar que a nossa parceria com o Espírito da Verdade é simplesmente concordar com que ele vá até aquela pessoa e toque aquela pessoa com a sua presença. Por que a gente tem esse ministério profético? Por que a gente se move? Por que existe esse ministério profético? Gente, não tem como nós sermos reformadores das nossas vidas, construtores das nossas vidas, sem um ministério profético. Quando Deus, o Criador, foi criar o mundo, a partir do nada, ele tinha somente 2 coisas. O Espírito Santo que pairava sobre as águas e a sua voz para dar os comandos. A sua sabedoria, o Espírito Santo era a sua sabedoria em cima das águas. Sabe, ele estava ali incubando. A palavra pairar ali tem um significado, ela vem do hebraico, ela tem um significado de incubação. É como se o Espírito Santo estava ali gestando para nascer a terra, entende? É como se ele estivesse ali fazendo uma gestação e para nascer a terra. Então, quando o Criador ele viu através da sua visão amplificada e existencial, ele viu que ele podia criar todo o universo, ele começou a edificar, a alicerçar o universo com a sua palavra. Veja bem que não é por engano que ele vai criando naquela sequência todas as coisas que ele foi criando. Primeiro ele criou os céus, depois ele criou a terra. Já começa tudo aí. Criou os céus e criou a terra. Ele sempre parte de criar a partir do que está em cima. Por que a partir do que está em cima? Porque no céu, na dimensão do Espírito, todas as coisas estão prontas. Estão prontas, estão prontas. Sabe quando você vai lá e recebe um documento em PDF, você faz o download dele para depois imprimir e dar o seu destino? Então, existe na nuvem do Espírito, que é a mente de Cristo, na nuvem do Espírito, todas as coisas estão prontas. E o ministério profético vai lá e faz o download do que está pronto. Segundo a perspectiva do Criador, segundo a perspectiva da família real, do conselho celestial. A gente tem tribunais, cortes celestiais, já decidido na multidão de conselho, tem sabedoria. Então lá já está decidido, todas as coisas estão prontas. Então é só a gente ir lá, o ministério profético é esse, de ir lá e apertar o botãozinho para fazer o tal do download do que está no céu. Jane, e as coisas ruins que estão acontecendo? A Bíblia fala que assim como você imagina na sua mente, assim você é. E não é assim como você pensa, não, tá, gente? Eu gosto muito dessa versão que fala assim como você imagina na sua mente. Veja bem, o mal foi Deus que criou? Não. Deixa eu trazer uma explicação bem simples sobre isso aqui para vocês. Deus não cria o mal. Na física, vocês vão, se vocês pegar alguns teoremas, alguns princípios da física básica, da clássica tradicional, vocês vão ver que não existe frio, fisicamente falando, tá? Não existe frio. Jane, como não existe frio? Frio não existe, existe a ausência de calor. Olha aí, que legal. Então, se existe a ausência de calor, é frio.
entende? Mas o frio em si não existe. Da mesma forma não existe o mal, ele só aparece quando tem a ausência do bem. Então, se eu escolho nas minhas condutas, nas minhas decisões, a ser mal ou a agir em benefício próprio e às vezes até prejudicando o próximo, aquilo afasta a presença da luz, afasta a presença do Espírito. E aí, afastando a presença do Espírito, o que tem? Se afasta a luz, as trevas crescem. Vocês entendem como é que funciona o mal? Esse é o princípio do mal. Se a gente decidir, tudo está na gente, tudo está na gente. Gente, a lei da precisão e a criação do universo, ela é tão pensada pelo Criador para que nós existamos aqui e nos movemos aqui e nos movimentamos aqui para poder expandir, crescer e ampliar os acessos nessa terra de tal forma que não existe escassez na mente de Cristo. Não existe escassez na mente do Criador. Não existe esse negócio de que um tem que perder para o outro ganhar. Existe superabundância para todo mundo. Mas nós precisamos, pelo nosso livre-arbítrio, por isso que na primeira live eu falei, a maior arma do homem se chama livre-arbítrio. Porque você, através das suas escolhas, ou você traz a presença da luz, a luz para trazer e mostrar o que você pode acessar, que está pronto, você pode acessar, você pode simplesmente trazendo... Jane, como que eu vou fazer isso? Lembra lá em 1 Coríntios, deixa eu achar aqui para vocês, para eu não falar errado, que eu acho que eu falei errado esses dias, porque são tantos endereços, mas deixa eu ver aqui, é 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Por quê? A malha espiritual do Espírito Santo, ela é uma malha amável, ela é pura, sem mistura, ela é respeitável. É o que está lá em Filipenses 4. Não tem como eu acessar o Espírito Santo se eu não tiver esses princípios em mim, sabe? O princípio da honra é o protocolo do Espírito Santo. Eu preciso me honrar e eu preciso honrar o próximo. Eu preciso honrar a Deus sobre todas as coisas para eu acessar essa malha espiritual. Então, para eu ter essa visão de que eu posso acessar todas as coisas com o ministério profético. E por que com o ministério profético? Porque foi o nosso arquétipo modelo aqui, gente, a gente tem que copiar e a gente copia Jesus Cristo. Ele é o nosso estilo de vida, ele é o nosso arquétipo. A gente não vai criar outra pessoa para poder seguir. A gente pode falar, muitas das vezes eu falo isso para os meus discípulos, e elas estão aqui, a Helena está aqui, a Ruth está aqui. Então, muitas das vezes eu falo que me copia como eu copio a Cristo. Então, naquilo que eu não copiar a Cristo, não me copie, entende? Aquilo que eu imito a Cristo, você me imita. Mas, Jane, eu posso imitar a Cristo diretamente? Pode, só você ter acesso a ele e começar a imitá-lo. É só isso. Enquanto isso, você faz que nem Paulo, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, entende? Por quê? Porque quando a gente começa a imitar a Cristo, os profetas, aquelas pessoas que estão na caminhada há mais tempo com a gente, ou que tá nessa conexão com o Espírito Santo mais presente, mais próximo, ele está disponível para todo mundo pode acessar. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender o que ele está falando. Por quê? Porque a gente está com as raízes contaminadas. Por que eu achei muito interessante, muito perspicaz trazer a árvore do medo e a árvore do amor antes da ativação profética? Para trazer esse entendimento de ativação profética, a gente precisa ter que entender
os princípios que nos fazem copiar esse estilo de vida. E o primeiro princípio é, a gente copia o arquétipo primeiro, que é Jesus Cristo. E lá em Lucas 3:23 fala assim: ora, tinha Jesus há cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Que é a primeira parte. Ora, ele está falando assim, está chamando, esse ora é um vocativo, chamando a gente a atenção. Ou seja, Jesus tinha 30 anos ao começar o seu ministério. O ministério de Jesus começou com, vamos voltar lá, Lucas, cadê? O ministério de Jesus começou com Lucas 3:23. Vamos lá. João dá o testemunho de Jesus. Aqui. O ministério de Jesus, ele começa com a genealogia de Jesus. Já tinha passado toda a genealogia de Jesus. Jesus faz a multiplicação do vinho nas talhas de vinho do casamento. E então ele começa o ministério dele. E aqui fala que o ministério dele começa quando ele tinha 30 anos. Quer dizer que ele tinha um ministério. E o ministério dele era manifestar o céu na terra. Olha isso. Por quê? Porque o ministério dele começa logo depois. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A multiplicação do vinho nas talhas do casamento, lá que faltou o vinho. E ele multiplicou, e quando ele multiplica o vinho, presta atenção que ele multiplica o vinho, e o vinho era melhor do que o vinho que estava servido antes. Por quê? Porque o vinho que estava servido antes era um vinho que era produzido na terra, de acordo com a pureza da terra, o protocolo de fazer esse vinho da terra. Olha, presta atenção no que eu tô falando, tá? Isso é muito importante. De acordo com os conceitos da terra, o conceito de sabor, o conceito de paladar, o conceito de aroma, entendeu? O conceito das notas do vinho, você sabe que o vinho eles têm notas de sabor, o conceito das notas de sabor da terra. Quando Jesus multiplica o vinho, ele multiplica um milagre, ele faz o download do vinho do céu na terra. E aí o conceito do vinho que Jesus traz é um conceito celestial. Então ele é puro, ele é verdadeiro, ele é amável, ele é respeitável. É o conceito do céu. Ah, Jane, onde é que tá isso? Tá aqui, ó, Filipenses 4. Eu gosto de trazer e mostrar, eu gosto muito de passear na Bíblia, gente. E eu gosto muito de trazer, olha aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Isso aqui traz o conceito do céu para tudo que você for fazer. É básico, Jane? É muito básico, gente. Porque se eu vou tomar uma atitude em relação a alguém e essa atitude não for pura, não for de boa fama, não tem nenhum tipo de virtude nela, ela perdeu o conceito do céu. Eu não estou fazendo download do céu. Entende? Eu não estou fazendo download do céu. Eu estou fazendo download da minha intelectualidade, do meu pensamento, do meu depósito de vida, da minha experiência de vida. Então, se essa experiência de vida me fez gerar raízes tóxicas de pensamentos, de conceitos, de horário, de fé, de amor tóxico, eu vou estar ali, então, materializando aquilo que é tóxico na vida do outro. Viu como que o ministério profético é muito amplo, gente? É muito, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que
A Bíblia traz tudo para nós, é um manual existencial. E nós precisamos desenvolver isso na gente. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Porque o ministério profético não é só sair dando palavras de afirmação por aí, ou sair vendo até por uma leitura facial, uma leitura de vida, uma leitura do comportamento, leitura comportamental. Lembra daquele livro lá, O Corpo Fala? Então, o corpo fala. Tem muita gente que está olhando a comunicação do corpo da pessoa e está ali liberando palavras sobre ela que não é o Espírito Santo que está falando. Ah, Jane, mas tem as palavras de conhecimento? Tem as palavras de conhecimento. Mas tudo tem que ser levado para ele. Tudo tem que ter esse conceito dele. A mente dele, ele tem um conceito. Jesus é o nosso conceito. Ele é a própria existência do céu andando na terra. A única pessoa que andou na terra, que veio do céu e andou na terra, é Jesus. Não tem outra. Você pode ver aí que tem Buda, tem Maomé, tem vários tipos de personalidades que são faladas, mas nenhuma dessas personalidades descreve o céu como Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. Para mim, o discípulo de Jesus que aprendeu com ele, aprendeu sobre essa dimensão do Espírito, é Paulo. Paulo, ele precisou ficar cego para poder acessar essa dimensão. Ou seja, ele ficou cego naturalmente para poder acessar uma dimensão superior, a dimensão do Espírito. E para poder trazer isso aqui para a gente, esse entendimento para a gente. Porque Paulo, ele fala isso, ele fala para a gente que a gente precisa, se a gente vive no Espírito, então a gente precisa andar no Espírito. Por que se eu respiro, e respirar é tão espiritual, e eu falei com vocês, por que respirar é tão espiritual? Eu comecei aqui essa live conversando com vocês por que respirar é espiritual. E se a gente vive, que é respirar, inspirar o Espírito, se a gente vive no Espírito, então a gente precisa também andar no Espírito. E o ministério profético é esse, é você reformar a sua vida, reformar a sua história, reformar no sentido mais puro da palavra, de transformar mesmo. E às vezes, quando você constrói uma casa e ela não tem alicerces seguros, que as paredes vai ficar bambeando, então você vai precisar derrubar essa casa. Ah, já não vou precisar morrer? Vai. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Importa nascer de novo, e é morrer na carne e nascer no Espírito. Porque se a gente não andar em espírito, se a gente não acessar essa dimensão como um estilo de vida para nós vamos viver, gente, bambeando as nossas paredes, ou seja, as nossas proteções. E aí, vira e mexe, você vai apresentar uma raiz tóxica. Então, o motivo pelo que a gente, qual a nossa referência de ministério profético? Jesus que teve um ministério de cura, um ministério de libertação, um ministério de abundância, de prosperidade. Pedro, vai lá, joga o anzol, joga a rede, pega um peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma dracma para a gente poder pagar os nossos impostos. Ou seja, nós temos condições de materializar tanto as riquezas, a economia do céu, quanto a felicidade, quanto a prosperidade, quanto a abundância. Nós só precisamos morrer no mundo natural, no mundo físico, ou seja, morrer para as concupiscências, os desejos da carne, morrer para aquilo que está me tirando da presença, da conexão com o Espírito. E eu estou trazendo essa meditação para vocês aqui, bem profunda, bem fundamental, trazendo os fundamentos para você. Por quê? Porque o fundamento de tudo aqui é o espiritual, é a dimensão do Espírito. O exemplo que dá certo, Jesus Cristo. Lógico, nós temos muitos exemplos aqui hoje, mas nós precisamos andar e usar
o nosso arquétipo. E o nosso arquétipo, ou seja, aquele modelo que a gente tem que seguir. Ah, Jane, nós não podemos ser formatados. Não, nós precisamos pegar a essência de Cristo e andarmos na essência de Cristo. Esse é um ministério profético. Por quê? Porque assim você vai fazendo download do que está na mente superior ou na malha espiritual que cobre todo o universo. E para que serve esse ministério profético? Lá em 1 Coríntios 14:3 fala sobre isso também. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Gente, o que aqui nós estamos falando? Falar em línguas, aqui fala sobre os dons, nós estamos no contexto dos dons. Falar em línguas, você vai falar, a sua mente fica frutífera. O seu espírito fala com o Espírito Santo, porque você está tendo uma conversa ali com a família celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você está ali conversando na linguagem celestial, ou na linguagem dos anjos, como você quiser chamar. Então, você está ali sendo edificada no Espírito, mas a sua mente fica infrutífera. Ser profético, andar no profético, ter um ministério profético ou um chamado profético é você colocar a sua mente frutífera, ou seja, é você ser reformador da sua vida. Não vai ficar você só você recebendo no Espírito e quando você sai do Espírito, e já a gente sai do Espírito, não, a gente anda no Espírito, mas conscientemente a gente entra e sai do Espírito, entendeu? Conscientemente eu vou orar, eu falo, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, você está consciente que você está falando com o Espírito Santo. Mas inconscientemente você continua respirando o oxigênio, ele continua com você aí te dando livramento, te dando insight, te dando discernimento, abrindo a sua visão, te dando entendimento de onde você tem que andar, como você tem que andar. Então, você quando você fala em línguas, você está tendo uma conversa celestial. É o Espírito, é uma conversa na dimensão do Espírito. Sabe a pessoa que está do lado, ela não está entendendo nada que você está falando. Sabe a sua mente, você não está traduzindo nada que você está falando. Ah, Jana, mas tem interpretação de língua. Tem interpretação de língua sim, mas você faz interpretação todas as vezes que você fala em línguas? Não faz. Então a mente fica infrutífera. É ruim? Não. É muito bom. Edifica o seu espírito. Edifica o seu espírito. Tem gente que acredita que só falar em línguas já tá bom. Mas Paulo fala aqui que, olha só, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, talvez seja muito egoísta se um irmão que está do seu lado está precisando de uma palavra, não está conseguindo se conectar a essa malha espiritual conscientemente e você está ali cheio do fogo do Espírito, mas o seu irmão não está. Lembra da palavra que a dimensão do Espírito, ela é amável, ela é respeitável, ela é pura, ou seja, ela é compartilhadora. Nós precisamos compartilhar. Como que nós compartilhamos? Edificando, encorajando e consolando o próximo. Porque senão o nosso ministério profético, ele fica só para você. Jane, mas você está dando ordem na terra espiritualmente. Não é melhor eu construir espiritualmente falando em línguas? Não. Se o poder que você tem do seu léxico ou da sua linguagem não fosse importante, Deus não daria a linguagem para você. E ainda vou falar mais sério ainda, chamar mais atenção de você aqui, ou nossa atenção que o Espírito está chamando. Você nasceu no Brasil porque você tem um chamado geográfico. E se você tem um chamado geográfico, territorial, a primeira arma territorial que é cortada em guerras por território é a comunicação. Então a sua linguagem, você falar na sua linguagem aqui, para materializar o céu na terra, você usa a sua linguagem natural. Por quê? Porque você tem essa autoridade, essa autorização do céu
para materializar as bênçãos da língua portuguesa ou na língua portuguesa. Olha que lindo isso aí. É territorial. Você tem um chamado territorial. Jana, então a gente tem palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de cura para poder liberar sobre outras pessoas lá na África e eu falo português. Ou então lá na Argélia e eu falo português. É isso mesmo, querido. Você leva a bênção que está sobre o Brasil para a Argélia, porque você está materializando numa linguagem da bênção do Brasil. Presta atenção como isso é forte. E aí, às vezes, a gente acha que não tem bênção sobre o Brasil. Mas olha só, a gente tem liberdade para poder ler a Bíblia. É uma grande bênção. A gente tem liberdade para ouvir a palavra de Deus aqui. A gente tem liberdade de culto no Brasil. Isso é uma grande bênção. Então, quando você pega e vai para outro território que não fala a língua portuguesa e você materializa com a língua portuguesa a bênção do Brasil sobre aquele território, você tem autorização espiritual para fazer isso. Presta atenção no nível de autoridade que a gente tem quando a gente leva a nossa linguagem. Se não fosse assim, gente, uma das maiores armas de guerra na Terra é cortar a comunicação. É a primeira que é cortada, é a comunicação. Quando você materializa os céus na Terra, falando a língua. Mas se eu falar em línguas lá naquele lugar, as pessoas não vão entender que você falar. Mas se você falar em português também, as pessoas não vão entender. Pois é, quando você fala em português naquele lugar, você libera uma bênção do Brasil naquele lugar. Quando você fala na língua dos anjos naquele lugar, somente os anjos e o céu vai saber que você está materializando aquilo. É forte, né? Pois é, quando você está falando lá naquela terra, você está falando, olha, eu estou trazendo para cá a liberdade de expressão, a liberdade de culto, o valor à vida, o não ao aborto, eu estou trazendo para o seu país. Olha como é que o ministério profético é forte. A gente pode fazer isso porque a gente tem autorização geográfica na linguagem, a gente carrega a autorização geográfica na linguagem, beleza? Muito legal isso, né? E o que acontece quando a gente adota esse estilo de vida? O que acontece? Acontece que a gente está ali provocando o aperfeiçoamento da minha vida e o aperfeiçoamento da vida de outras pessoas, de outras nações. Nós estamos trabalhando com o céu. O que acontece? Você se torna parceiro de Deus. Você se torna aquela pessoa, a voz de Deus na terra. Que do grego, eu gosto muito dessa palavra, paracleto. Não é o paracleto que eu queria trazer. Eu vou lembrar a palavra. Paracleto é o professor, que é o Espírito Santo, né? Tô com outra palavra aqui e não veio agora. Mas é aquela pessoa que tem autorização para falar em nome do céu. Por quê? Porque tem contato com o céu. Tem contato. Gente de Deus, lembra aí para mim aquela pessoa que é o arauto. Escreve aí quem lembrar o nome para mim em grego. Eu gosto muito dessa expressão e eu tô com um negócio, mas não vem. Mas é porque eu quero falar, para eu voltar pro assunto. Vamos voltar pro assunto, né? Então, olha só. Eu vou estar aperfeiçoando as pessoas e a minha vida a partir do céu. De um lugar de autoridade, de um lugar onde está tudo pronto. Sabe como é que é? Por exemplo, você tem que fazer... Você vai fazer um prato. Então, você tem que fazer o arroz. E você não sabe fazer o arroz. Mas a forma de fazer o arroz já está pronta. Você só segue aquelas regrinhas e o arroz vai ser materializado. Vai estar pronto, cheiroso, gostoso, saudável, para poder você servir para as outras pessoas. Quando você faz isso, você está aperfeiçoando você no ministério profético e aperfeiçoando as outras pessoas, trazendo para elas a vontade de andar nesse ministério, a vontade de se desenvolver nesse ministério, a vontade de se envolver com a mar espiritual do Espírito Santo, a vontade de crescer nesse ministério. Isso é muito poderoso. Quando você inspira outras pessoas a estar
fazendo aquilo que você está fazendo porque é bom, porque ela olha para você e vê que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa bem resolvida, que você não é uma pessoa egoísta, que você não é uma pessoa que pensa só na sua família, mas que você tem uma visão holística das coisas. Que você é altruísta, que você se preocupa com o próximo, que você tem realmente entendimento de que se você cuidar do próximo, você vai estar cuidando do corpo. O corpo é todas aquelas pessoas que estão, isso, Cláudio, arautos, lugares altos em Deus. Tem uma expressão em grego dessa palavra que eu gosto bastante, que fala assim, ó, autorizado a falar em nome de Deus. Isso é muito forte. Você no ministério profético, você está autorizado a falar em nome de Deus. E eu quero trazer aqui também, gente, que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Se eu lembrar da palavra, eu vou escrever para vocês aqui. O Espírito Santo me trouxe o conceito do que é a profecia. Ó, que legal. Obrigada, Cláudio. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Mas quando Jesus foi ascendido aos céus, ele falou assim, antes dele ir, ele falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar outro igual a mim. E ele não vai falar de si, mas ele vai testemunhar de mim. Olha como é forte isso. Se o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus, quem dá o testemunho de Jesus é o Espírito Santo, então quem tem que se relacionar com você, ou que você tem que se relacionar, é com o Espírito Santo. Presta atenção, que coisa forte isso. Porque tem gente que acredita que o testemunho de Jesus é o testemunho que ele deu. Mas ele falou assim, ó, muitas coisas quem vai ensinar para vocês vai ser o Espírito Santo. Porque ele vai testemunhar de coisas que ele viu no passado. Ou seja, coisas que Jesus já tinha feito na terra. E de coisas que ele escuta no futuro, para o futuro. Presta atenção. E o Espírito de profecia fala sobre o futuro. Profecia fala sobre o futuro. Ficar ali mostrando para você o que está acontecendo na sua vida hoje, ele está só trazendo a realidade de hoje. Mas ouvir o Espírito Santo sobre essa realidade de hoje, sobre a sua vida, é declarar o que vai acontecer no futuro. Lá em Apocalipse 4, quando João fala assim que ouviu uma voz me chamando, sobe para cá, ou seja, venha para a dimensão do Espírito, porque eu vou te mostrar o que há de acontecer no futuro. Então, não tem como, gente, se você está recebendo aí informações sobre o futuro de outra fonte, essa fonte vem de uma raiz contaminada. Ou seja, suas condutas, suas escolhas criam raízes e essas raízes podem estar contaminadas. Show isso, né? Então, vem para o aperfeiçoamento dos santos, que está lá em Efésios 4, 11 e 12. E também, gente, vem para a gente criar uma identidade forte, que está lá em Efésios 4, 13, que fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que a gente alcance a plenitude, o caráter de Cristo, a gente precisa ter o espírito de profecia em nós. Para que a gente comece a construir a nossa realidade a partir da realidade que Cristo nos ensinou construindo quando ele estava aqui na terra. Esse é o motivo porque nós devemos adotar esse estilo de vida profética. Nós precisamos ser proféticos. Então, se eu recebo um diagnóstico de que eu estou com alguma comorbidade física, que eu estou passando um diagnóstico de câncer, diagnóstico de doença, qualquer coisa, gente, que você recebe o diagnóstico, antes de você sair por aí falando assim, ó, porque eu tô com, entendeu? Eu tô com câncer, eu tô com espondilite, eu tô com hérnia de disco, você já está construindo isso na sua vida.
Você está contando isso aí para sua vida. E aí a luz não vai concordar com isso, porque a luz é vida. E isso aí você está falando assim, olha, a hérnia de disco está matando a minha coluna. Olha, o câncer no útero, estou perdendo o meu útero. Olha, isso é espírito de morte. Doença é espírito de morte. E a gente não pode sair por aí declarando isso sobre a gente. Ah, Jane, então eu vou enganar? Não. Você vai falar assim, ó, essa não é a minha realidade. Esse diagnóstico não é minha realidade. Isso é para manifestar a presença do Espírito Santo na minha vida. Isso é para que se abra o céu sobre a minha vida e eu seja curada, e eu seja saudável, e eu tenha testemunho de profético. Olha, testemunho profético. Por quê? Porque o testemunho de Jesus não é a profecia. O Espírito da profecia não é o testemunho de Jesus? Então, o mesmo Espírito está sobre você e está testificando sobre você que você é curado. Que você pode até receber um diagnóstico, mas o poder que você tem dentro de você em reformar esse diagnóstico, você vai reformar. Você não vai assumir esse diagnóstico na sua vida. Esse aqui é o nosso chamado. Como é que eu posso, então, destravar esse ministério profético, que agora a gente começa uma parte mais analítica, né? Porque a gente estava na parte fundamental, de fundamentalista. A gente precisa trazer esses pensamentos fundamentalistas da Bíblia para a gente, porque a gente precisa saber como a gente vai conduzir a nossa vida, como a gente vai conduzir a nossa história, como a gente vai reformar um diagnóstico de doença, como a gente vai reformar um diagnóstico de infertilidade financeira, de finanças. As contas do banco lá tá no vermelho, eu já escutei até, as contas do banco tá no roxo. Então, você tem que reformar isso aí. Essa não é a minha realidade. O Senhor está entrando com provisão para a minha vida agora. O Senhor está entrando com provisão e a minha conta vai se tornar azul. E mais ainda, a minha conta ela vai superabundar. A Jane vai aparecer de lá e milagrosamente. Mas, gente, conforme o tamanho da sua fé. Cada um vai ser respondido de acordo com a sua fé. Se pode responder, eu recebi um testemunho essa semana, a menina falando assim que ela recebe várias bênçãos na vida dela financeiras. Como que é isso, Jane? Uai, ela vai fazer ela dá um cheque, o banco paga a pessoa, mas o dinheiro não sai da conta dela. Isso é um milagre financeiro. Sabe? Não é um roubo, isso é um milagre financeiro. A conta dela está se movimentando naturalmente ali. E ela está recebendo os milagres dela. Eu recebi hoje, estava na casa, fui visitar uma discípula minha com meu marido, e ela me mandando a mensagem lá, falando, Jane, o que é isso e tal, não sei o que. Eu falei, verifica lá junto com o seu banco, o seu gerente. Não, tá tudo ok. Tudo tranquilo, tudo normal. Falei, minha irmã, então, se você estava precisando disso aí, o Senhor entrou com recurso. Olha só, você precisa ser respondido, sim, pelo Espírito Santo, sim, mas é a medida da sua fé. Quanto mais você acessar, quanto mais você for ousado, quanto mais você tiver como é que fala? A ousadia, ou como é que eu vou falar assim? A intrepidez mesmo, a ousadia aqui parece que tá pouco para eu usar assim, sabe? A intrepidez mesmo de chegar e falar assim, essa não é minha realidade. Isso aqui, essa conta vermelha não é minha realidade. A minha realidade é a superabundância dos céus na minha conta bancária. E se você tem uma mente de escassez e acha que Deus pode curar um câncer, mas não pode curar a sua vida financeira, a sua mente está de escassez. Porque o mesmo Deus, ele é abundante em todas as áreas da sua vida. Se você ficar enxergando a abundância só em doença, só na doenças emocionais ou comorbidades emocionais, você tem uma mente de escassez. E escassez não está elencada lá no nosso rol de conceitos do céu, que está lá em Filipenses 4, que eu li para vocês agora, Filipenses 4:8. Não tem escassez lá, mas tem o quê? Virtude. Virtude está lá. E a virtude da abundância, ela é uma virtude do Espírito. Por quê?
Porque você, se guardares os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. É assim? Gente, olha lá para mim. Olha lá o versículo, porque senão eu vou falar versículo errado aqui. Tá vindo aqui jogando e eu estou jogando para vocês. Isso aí, Cris. Eu creio muitas nessas coisas. Só estou precisando colocar minha fé em prática, ser ousada na fé. É isso aí. Ouse, seja ousada. Eu vou parafrasear o livro da Bispa Dias Carvalho. Ouse governar. Governe a sua atmosfera, governe a sua casa, governe a sua língua, porque você às vezes está te sabotando. Você está sabotando a sua bênção, está sabotando o poder que existe dentro de você, sabotando a sua comunicação, sabotando o que você está construindo na sua vida. E muitas vezes, preste atenção aqui, pais, você pode estar sabotando também a vida dos seus filhos quando você chega e coloca em mente de escassez. Gente, não é andar na fantasia, é usar a fé. E a fé é a esperança daquelas coisas que eu não estou vendo, mas que eu confio. Eu confio na fé, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Você pode ir lá, eu gosto muito de citar Deuteronômio 28, né, gente? 1 a 14. Mas quando assim, sabe quando você tá. Que tem dia que a gente parece que tá com o nível de fé mais baixo. A energia parece que tá mais baixa. Parece que eu tô ali só no oxigênio, só no O2. Eu tô só respirando, né? E aí, é porque eu sou uma pessoa sem fé? Não, aquele dia lá eu tô mais frágil, eu tô mais suscetível a alguma coisa que tá me puxando, tá me tirando a energia, né? Eu vou lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, começo a ler aquele negócio lá, em primeira pessoa, e a minha fé vai crescendo, a minha energia vai crescendo, e eu vou ficando forte, eu vou ficando intrépida, eu vou atacando aquilo que está me atacando, aquilo que está me atacando começa a fugir de mim, e eu começo a correr atrás para poder atacar, e aí destruir aquilo que está me atacando. É assim que nós precisamos. Quando você começa a declarar e orar profeticamente a palavra, o que está escrito na palavra de Deus, é um poder enorme. Sabe por quê? Muita gente não sabe, mas eu vou trazer para vocês aqui de primeira mão, tá bom? Sabe por quê? A palavra de Deus são as promessas escritas. Ou seja, eu posso lembrar delas todos os dias. São coisas que já aconteceu. Não é que estou tirando diretamente da fonte do céu. Não estou tirando da fonte do céu. Já aconteceu. Então, o mar vermelho, ele já se abriu. Então, a conta financeira... gente, parece que tem Deus falando aqui nas finanças com alguém. Se alguém está precisando aí, de uma palavra profética sobre a sua área financeira, levanta a mão, coloca um comentário aí. Fala aí comigo por quê. Porque se o mar vermelho da sua conta bancária está te passando medo, eu vou falar para você. Se levante e use o que você tem na mão para tocar essas águas e começar a atravessar o mar, porque ele vai se abrir na sua frente. Não foi assim que Moisés fez? Ele usou o cajado dele? Então, use o que você tem nas suas mãos e toque essa água vermelha que está na sua frente, essa conta vermelha que está na sua frente, esse nível de dívida que está na sua frente, ele vai ter que se abrir, você vai atravessar e vai chegar do outro lado, porque você é vitorioso, porque você tem promessas, e já aconteceu. E quando é testemunho, quando você está lendo aqueles milagres, aquelas promessas que estão ali para você na Bíblia e para mim, a gente está falando com Jesus assim, com o Espírito Santo. Faz de novo, Espírito Santo, esse testemunho que o Senhor está dando aqui na palavra escrita, faz de novo na minha vida, porque eu quero viver esse testemunho também. Amém? Então, é para isso que a gente precisa andar no ministério profético. E isso, Cris, Deuteronômio 28, de 1 a 14. É poderoso quando você declara a palavra de Deus. Gente, eu quero chamar a atenção aqui. Por onde que eu devo começar? Lá em Gênesis 1, 31, fala assim, que é o mudar o seu foco, né? Fala que Deus viu tudo que ele fez, ele viu que tudo que ele fez era muito bom. E houve manhã, e houve tarde, e houve manhã, o sexto dia. E eu quero chamar a atenção aqui, como que eu começo?
a me mover nesse ministério profético. Jane, você fala assim, você fala, parece que você tá em outro mundo, né? Tem uma discípula minha que falou assim pra mim, Jane, você tá usando Labutan em cima do salto e eu tô aqui de chinela havaiana. Não é isso. Todo mundo tem um começo, tem um tempo para começar e nunca é tarde para começar. A primeira coisa é mudar o foco. Muda o foco, faz que nem Deus aqui, ó. Tudo que ele fez, ele olhou e viu que era tudo muito bom. O método do Criador é ver as coisas boas. É olhar o que você pode tirar daquela situação. Você pode tirar de aprendizado, você pode tirar de que você vai usar para você começar a desenvolver a sua vida. E aqui eu tô trazendo muito pro financeiro, porque o Espírito Santo está me falando aqui literalmente que tem muito. Gente, eu preciso liberar essas palavras sobre finanças, sobre a sua vida. E eu preciso liberar assim que o Senhor está transformando essa situação de escassez em uma situação muito favorável, muito boa. E que mesmo que seja tarde, ou seja, mesmo que já esteja escurecendo para você, amanhã sempre vem depois da escuridão. Quando você olha e muda o seu foco. Começa a enxergar o que você tem na mão para trabalhar, para mudar a sua história. Começa a enxergar o que você pode fazer, não só oração, porque os dois fundamentos, e eu estou batendo muito nesses fundamentos de Jesus, os dois fundamentos de Jesus é a teoria e a prática. Sabe, conhecer, saber que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes eu cito aqui as palavras, o Espírito Santo de Deus vai soprando, eu não consigo lembrar nem onde está escrito, e também não é literal. Mas por quê? Porque você precisa saber o que o Espírito Santo está liberando agora. Se ele está falando para mim sobre finanças e eu começo a falar sobre cura física, não é o que ele está liberando agora. Sabe, a unção que está agora nessa live é a unção financeira, é a unção da quebra das cadeias, da escassez, da falta, da desistência. É a unção que o Senhor está trazendo agora, que ele está quebrando, quebrando as correntes dos que estão presos por dívida, é aqueles que estão presos por impossibilidade de trabalhar. O Senhor está se levantando ao seu favor, meu irmão e minha irmã. Creia, você foi chamado para vencer e você tem que olhar para o que você tem na mão. Olha, Jane, tá difícil. Pega o que você tem na mão. Levanta, conversa com o Espírito Santo hoje, conversa com ele agora. Toma posse do que ele está entregando para você hoje, porque é muito importante que você saiba. A palavra de hoje é para ser usada hoje. Lembra lá do maná? Eles recebiam o maná do dia, ou seja, é hoje que você tem que entrar em ação com essa palavra. Pega Deuteronômio e leia Deuteronômio lá, volta a falar de 1 a 14, 28 de 1 a 14. Mas também traz para você aí, ó o Espírito Santo me soprando aqui. Eu acho que é Levítico 26, 9. Pega lá, o Senhor olhou para mim e ele me fez fértil e me fez multiplicar, porque ele renovou a sua aliança comigo. É mais ou menos isso que está escrito lá, o sentido do versículo. Lembra, sobre as suas finanças existe essa palavra. O Senhor está olhando para você hoje. O Senhor está fazendo você fértil hoje. O Senhor está colocando você para multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos. E o Senhor está renovando a aliança dele com você hoje. Basta você morrer para as suas concupiscências, os desejos da carne, aquilo que te faz mal, aquilo que te desalinha, aquilo que tira você do prumo do Senhor, aquilo que tira você da bênção. Gente, andar com o Espírito Santo é andar com a verdade, é andar com a vida. É o único caminho que nós temos para poder alcançar a vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor fertilize a sua vida, fertilize as suas finanças em nome de Jesus. Que você tenha que gastar o que você tem hoje para o próximo, para o novo entrar na sua vida. Que você tenha que comer o que você tem hoje para que venha superabundar na sua vida. Sabe? Que você seja aquele que empresta e não tome emprestado mais. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Até amanhã, gente. Um prazer enorme falar com vocês. Beijo.